A CPI, que apura os casos de autos de resistência no Estado, vai propor a alteração da Lei 5.061 de 2007, de autoria do ex-deputado Pedro Paulo, que determina sigilo de informações em inquéritos policiais militares. Este foi um pedido do Comando-Geral da PM na audiência pública desta quinta-feira para que eles possam investigar melhor os casos de autos de resistência e tomar as medidas necessárias. O Comando-Geral da PM quer a mudança na lei estadual para ter acesso a determinadas informações e conseguirem criar um banco de dados efetivo em relação aos autos de resistência. De acordo com a lei, hoje somente o Ministério Público, a Polícia Civil e o Judiciário têm acesso às informações constantes nos inquéritos policiais. O relator da CPI, deputado Marcelo Freixo, destacou que é importante que a PM tenha acesso às informações dos policiais envolvidos em autos de resistência para que possam estruturar os dados e atuar melhor. A cúpula da Polícia Militar tem interesse em investigar os homicídios cometidos por policiais, na sua ação policial. Não quer arquivar, não quer encobrir determinados erros. Ela tem a vontade política de tratar esse assunto como um assunto relevante. E a segunda conclusão, tem péssimas condições para fazer isso. Não tem as informações básicas necessárias, não recebe a informação sequer da autoria, de qual policial cometeu quantos autos de resistência, não consegue ter essa informação. O sistema de informação é absolutamente precário, o que faz com que essa polícia não consiga, muitas vezes, cumprir aquilo que é o seu melhor objetivo, que é não encobrir ou não facilitar que o erro do policial possa ser prorrogado. Desde que assumiu o comando da corporação no final de 2014, o coronel Pinheiro Neto vem implementando medidas para a melhoria do sistema de pacificação no Estado, que, segundo ele, já se encontrava em processo de colapso. Em 2013 e 2014, houve um aumento da violência no Estado do Rio devido à readaptação do crime organizado. E no mesmo período foi verificado que o número de confrontos praticamente dobrou nas áreas com UPPs. Para reverter esse quadro crítico, foram estabelecidos critérios de evolução nessas áreas e iniciado um treinamento com os policiais para retomar a aproximação com a população. Cerca de 1.300 policiais já realizaram o treinamento. E a estimativa é que em 3 anos e meio, 10.000 policiais sejam capacitados. Tivemos que fazer uma métrica, essa métrica foi justamente o confronto polícia marginal à lei. Aí nós passamos a entender uma outra lógica que estava acontecendo nas UPPs e fizemos as mudanças. Isso já tem um ano. Os resultados são visíveis e conseguimos recuperar o processo. O processo está andando dentro da nossa expectativa. A questão agora é alinhá-lo com o policiamento ostensivo, é o policiamento que você vê na rua. Isso, temos um outro projeto chamado Companhias Integradas de Polícia de Proximidade, e esse é o futuro, é o alinhamento do policiamento ostensivo com o policiamento de pacificação. Durante a audiência, o presidente da Associação dos Praças da PM e dos Bombeiros do Rio de Janeiro defendeu a desmilitarização da polícia. Ele acredita que o atual modelo é autoritário e conservador e prejudica o policial. Enquanto não mexer na estrutura para que o homem tenha, seja um profissional qualificado, para que ele não seja apenas um instrumento, um cumpridor de ordem, um obediente cego, que é obrigado a acatar as ordens sem questioná-la. Isso é muito delicado, porque ele trabalha com uma arma, e vai defender o cidadão. Se ele não tiver um preparo profissional, se ele não tiver um equilíbrio emocional, ele vai praticar falha e vai colocar em risco a vida das pessoas. O comando da PM reconhece que existem falhas, mas destaca que estão trabalhando para corrigir erros e que é preciso rever todo o sistema de justiça criminal e de segurança pública no Brasil. A morte de qualquer pessoa é lamentável para nós como sociedade. Não é lamentável só para a polícia, nem para a sociedade. Nós todos devemos chorar esses números indecentes de homicídios dolosos no Brasil, especificamente nessas áreas que são mais impactadas pela violência e é onde os policiais morrem, onde os policiais também morrem na sua hora de folga. Então isso é uma tragédia que nós temos que encarar. Precisamos rever todo esse sistema de justiça criminal e segurança pública no Brasil e que nos impede, que nos condiciona e que nos impõe uma fatura, um custo muito alto para as polícias, principalmente para a Polícia Militar, que é a polícia que tem o policiamento ostensivo. Segundo a Anistia Internacional, que também depôs na audiência, entre 2005 e 2014 foram registradas 8.466 vítimas de autos de resistência no estado do Rio, sendo que 5.132 ocorreram na capital. Só em 2014 aconteceram 244 mortes em decorrência de atividade policial no estado, o que representa cerca de 15% do total de homicídios. No entanto, esses números podem ser maiores, já que muitos casos não são registrados como auto de resistência, mas sim como homicídio comum.
Alguns casos, como o Eduardo, né, o menino Eduardo do Alemão, de 10 anos, que foi morto na porta de casa. E ontem mesmo o Ministério Público apresentou uma denúncia responsabilizando os policiais por essa morte. Havia uma conclusão inicial de que os policiais agiram em legítima defesa e erraram a matar um menino de 10 anos com um tiro na cabeça na porta de casa. Então eles estão sendo responsabilizados. Esse número, por exemplo, não entra nessa estatística oficial, porque é considerado como um homicídio comum e não um homicídio decorrente de intervenção policial, um auto de resistência. Então nós temos que hoje, né, vários casos também mais emblemáticos, que realmente há uma repercussão grande, que as famílias, né, acabam também denunciando essas práticas. Isso acaba não entrando nas estatísticas oficiais de mortes provocadas pela polícia.